Olá pessoal, estamos de volta com a aula 9 de limites, tá? Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho com os limites laterais, né? Então repara, ele dá uma função f de x, essa função é igual a 3x menos 2, uma função afim, se o x for maior que 1. Caso o x assuma o valor 1, a imagem é 2. E para valores de x inferiores a 1, nós vamos ter a função afim 4x mais 1. Então, repara, na letra A, ele quer o limite de f de x quando x tende a 1 mais. O que é esse 1 mais? Esse 1 mais significa valores de x que estão tendendo para 1 por valores superiores a 1, por valores maiores que 1. Daí esse 1 mais aqui. Então, se é por valores superiores a 1, por valores maiores que 1, eu não vou calcular nem aqui, nem aqui. Eu vou calcular exatamente aqui. Valores de x tendendo a 1 mais 1 pela direita, por valores maiores que 1. Então, basta substituir aqui, ó, 3 vezes 1 menos 2. Eu vou calcular esse limite por aqui. Vai dar 3 menos 2, 1. Veja, esse é o limite da função f de x quando x está tendendo a 1 por valores superiores a quem? Superiores a 1, maiores que 1. Agora eu venho aqui, ó. Quanto vai dar o limite da função f de x quando x tende para 1 menos, por valores inferiores a 1? Se eu estou fazendo x tender por valores inferiores a 1, eu não vou calcular aqui, eu vou calcular aqui, valores inferiores a 1, 1 pela esquerda, valores menores do que 1. Então, substituindo, isso vai dar 4 vezes 1 mais 1. Então, vamos ter 4 mais 1, 5. Repara, o limite quando x tende a 1 pela direita, ele dá 1. O limite quando f de x tende a 1 pela esquerda, ele dá 5. O que significa dizer que o limite quando f de x tende a 1, ele não existe. Não vai existir esse limite, porque os limites laterais são diferentes. Os limites laterais precisam ser o quê? Iguais. Senão a função como um todo ela não tem limite. Porque ora ela tende para 1, ora ela tende para 5. Então acaba que ela não tem limite. Tá? Vamos aqui na letra A. Ó, é dada a função f de x igual a 3 menos 2x se o x for maior ou igual a menos 1. E 4 menos x se x for menor que menos 1. No item A, ele está tendendo a menos 1 pela direita, por valores superiores a quem? A menos 1. Por valores maiores que menos 1. Então, você tem que calcular nessa função aqui, ó. 3 menos 2 vezes menos 1. Esse limite vai acabar dando 5. 3 mais 2, 5. Na hora que eu vou calcular o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela esquerda, por valores inferiores a 1, menos 1, menos, significa valores inferiores a menos 1. Então, eu estou calculando pela esquerda. Logo, eu vou ter que calcular aqui, ó, 4 menos 1. Esse limite lateral vai dar 5. Então, veja, o limite pela direita, ele é igual ao limite pela esquerda e ambos valem 5. Então, o limite da função existe e esse limite é igual a quem? É igual a 5. Porque os limites laterais são iguais. E são iguais a quem? Iguais a 5. Então, eu digo que o limite da função, quando x tende para menos 1, é igual a 5. Observa que uma função ela pode ter os limites laterais
e não ter o limite da função. Tá? Só existe os laterais. Tá? E ela pode ter os laterais, quando os laterais são iguais, aí você tem o limite de quê? O limite da função. Tá certo? Um caso clássico é aquele que nós já vimos, né? O limite de f de x do módulo de x sobre x. O que acontece? Quando o limite dessa função tende a zero pela direita, tende por valores superiores a zero, isso acaba dando x sobre x. Então esse limite é 1. Se ela tende a zero pela esquerda, nós vamos ter módulo de x é menos x sobre x, vai dar menos 1. Tá? Então repara, existem os dois laterais, só que eles são diferentes. Então o limite dessa função, quando x tende para zero, ele acaba o quê? Não existindo. Tá? Porque os limites laterais são diferentes. Então, não existe limite. Tá legal? Então, gente, se você entendeu, gostou, dá aquela curtida e continue, né, compartilhando os nossos vídeos, divulgando o nosso canal, para que ele se torne cada vez um canal melhor para vocês. Tá bom? Um abraço, até a próxima.